Oi, gente, tudo bem? Me chamo Elisa Marquezine, sou fisioterapeuta e biomédica esteta, atuo na área de estética há 16 anos e sou literalmente apaixonada por tudo que envolve o bem-estar, a beleza, a estética, a harmonização facial e corporal, o amor próprio, o autoconhecimento. Então, tudo que envolve essa questão da beleza, eu me interesso. E um dos meus propósitos é mostrar e trazer para o cliente, fazer ele enxergar a beleza que tem dentro de cada um, a beleza que tem dentro de você. Esse é um dos propósitos que eu tenho. Eu acho muito importante um profissional definir isso e neste vídeo eu quero contar para vocês um pouquinho da minha história, da minha trajetória profissional, para vocês me conhecerem um pouquinho mais. Então, vamos lá? Mas, primeiramente, se você chegou até aqui, é porque você gostou do meu conteúdo. Curta, compartilhe, encaminha o meu vídeo para quem você ama, para quem você se conecta. É muito importante para minha audiência, é muito importante para eu saber se você está gostando do meu conteúdo. E estamos juntos. Eu aqui me proponho neste canal a falar sobre cuidados com a pele, harmonização facial corporal, dentre outros temas relacionados com a estética. Pode deixar também nos comentários aí o que vocês acharem importante e dúvidas que vocês têm. Eu me formei em fisioterapia em 2001, né? E no momento da minha formação, eu fui logo fazer especialização na área de traumatorpedia, coluna, joelho, mão, tudo que envolve articulação na área de fisioterapia, reabilitação. Eu fui fazer pós e especialização no Hospital São Rafael, também fiz. Então foi um momento muito importante, né, da minha carreira, quando a gente se forma. Eu gostava de ortopedia. Porém, sabe quando o coração não vibra, muito menos os olhos? Então eu não sentia aquele fervor que a gente normalmente sente, né, quando a gente encontra uma paixão, quando a gente tem. Então, assim, eu sou movida muito a fazer o que eu amo. Quando eu faço o que eu amo, as coisas fluem. Aliás, todo mundo, não é verdade? Então, nesse momento, eu decidi, mulher indecisa, né? Eu decidi o quê? Viajar para Londres. Eu ia aprender inglês e ia saber lá o que eu ia fazer da minha vida. Decidi, né, a minha carreira, vamos dizer assim. Então eu morei em Londres durante 1 ano e pouquinho, estudei, né, estudava à noite e de dia trabalhava feito uma louca, só pensava em trabalhar, em estudar e em trabalhar, né, para juntar, para de repente quando voltasse para o Brasil, que minha pretensão era voltar, não era morar lá, eu juntar um dinheirinho para eu conseguir de repente me nortear em relação à minha profissão, né, porque eu estava sem saber para onde ir. Desde pequena eu sempre me interessei, sempre fui vaidosa, sempre gostei dessa área de estética. Essa área de estética, ela me fascinava, né? Mas eu não sabia como trabalhar nessa área, né? Porque dentro da fisioterapia a gente não tem essa matéria específica. Hoje a gente tem a fisioterapia dermatofuncional, a fisioterapia estética. Mas a gente não tinha antigamente, na minha época não tinha. Então eu não tinha muita noção, mas eu gostava, então eu me interessava. O que aconteceu? Como eu sempre procurei trabalhos em Londres, trabalhei até de limpava casas lá, né, dos barões de lá, para ganhar dinheirinho, né, gente, para pagar as coisas, porque a libra estava super cara. Foi bem difícil a minha ida para lá, de Salvador para Londres, porque na época a libra estava 5,5, se eu não me engano, então estava super caro. Mas enfim, voltando, recapitulando. Como eu sempre gostei dessa área, então eu me interessei e me candidatei a trabalhar num centro de beleza, de salão de beleza, lá em Londres, né? Em Knightsbridge, perto do Hyde Park, perto da Harrods. E eu fui muito privilegiada, porque eu morei nesse bairro, né, que é Zona 1, bem central de Londres. Eu morei lá durante um tempo, aliás, morei lá durante o tempo inteiro. Eu tive acesso no sentido de uma amiga minha estava lá, então ela me encaminhou algumas coisas, então foi super legal. Eu morei num hostel lá. Então eu fui procurar emprego num salão de beleza, como eu havia dito. Quando eu entrei no salão de beleza super chique lá em Knightsbridge,
Aí eu cheguei, olhei para um lado, olhei para o outro, falei, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu não sei nada de cabelo, não sei... Cortar não era, né? Mas eu ia ser auxiliar, né? E é o primeiro cabelo, gente, o primeiro cabelo que eu lavei, acredite. A água escorrendo no rosto das clientes. E só tinha dondoca, aquelas clientes com o cabelo tudo armado. Nossa Senhora. Foi difícil, mas enfim. Eu não sabia nada de cabelo, mas fiz esse trabalho de auxiliar, né, para o cabeleireiro. Só que dentro do salão tinha um espaço de massagem, de limpeza de pele, de cuidados, né, do corpo e da face. E aí, meu primeiro interesse, quando eu olhei aquele local, eu falei, nossa, coisa legal. Mas eu não tinha noção. Por que eu não tinha noção? Porque na faculdade a gente não dá. Só que na faculdade tem uma matéria chamada drenagem linfática. Então a gente aprende drenagem linfática na faculdade de fisioterapia. E eu sempre fui muito boa com as mãos. Sempre tive muita habilidade com as mãos. Eu já sabia disso, né? Até da área de ortopedia. Então o que é que aconteceu? Eu fui e me interessei por essa área lá dentro do salão. E comecei a enxergar e olhar as coisas. Não trabalhei, não fiz massagem, mas eu falei assim, ó, essa massagem aí eu sei fazer, essa massagem aí dá pra mim, né? Enfim, mas de qualquer forma, eu era uma imigrante, não tinha tanta habilidade ainda com inglês e fiquei ali um pouquinho de tempo no salão, depois eu fui trabalhar em outras lojas e resumindo, em Londres eu fiquei 1 ano e pouquinho e acabei voltando pra minha terra. E aí eu vou contar pra vocês agora o que é que aconteceu lá em Salvador, assim que eu cheguei, 1 mês depois assim que eu cheguei, uma coisa bem interessante que aconteceu. Então eu voltei para Salvador, depois da minha estadia em Londres, cheguei com dinheiro no bolso, né, porque eu trabalhei demais lá em Londres, estudei e trabalhei bastante, então eu consegui juntar, não viajava muito naquela época, queria trabalhar mesmo, mas voltei para Salvador sem saber para onde eu ia. Sem ter noção, falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Saí de Salvador para tentar algo, né, para tentar descobrir, mas achei que voltei e não descobri. Mas olha como são as coisas da vida, quando a gente está alinhada com os nossos desejos, com o amor que a gente sente, né, principalmente pela vida. Eu fui numa academia, né, e aí encontrei uma amiga de faculdade, que estava trabalhando com drenagem linfática, com estética, na academia. Ela é fisioterapeuta como eu. E aí eu olhei, nossa, abri o olhão, falei assim, olha, é isso aí. Aí eu me lembrei de Londres, fiz toda aquela retrospectiva desse sentimento que eu tive quando eu entrei naquele salão lá, luxuoso, em Knightsbridge. E o que é que aconteceu? Eu pedi para Magda, o nome dela é Magda, foi ela que me introduziu a drenagem linfática estética mais, né, propriamente dita. Enfim, fui fazer o curso com ela, me matriculei, fui fazer um curso com ela e daí não parei mais e tô aqui hoje. E depois do curso que eu fiz com a minha colega de drenagem linfática, eu comecei a atender a domicílio. Nesta época, eu atendia em Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas, e aqui em Salvador também eu atendia. E era cansativo demais, porque eu saía de casa em casa, pegava carro. Eu tinha pouquinhos aparelhos de ultrassom e de corrente russa na época, que a gente fazia como estimulação também para celulite. Mas as minhas maiores armas, vamos dizer assim, o que me levou aonde eu estou hoje foram exatamente essas mãozinhas aqui. Então eu fazia muita massagem, muita drenagem linfática. E como eu disse, eu tenho um pouco de habilidade, um pouco não, né? Muita habilidade com as mãos. E aí eu cresci muito na área. E aí acabei montando uma sala numa clínica aqui em Salvador. Montei também lá em Vilas, num salão de beleza, uma salinha. E fui desenvolvendo, fui crescendo. As pessoas foram me conhecendo. E eu fui desenvolvendo meu trabalho e com muito amor. Aí eu entrei numa pós-graduação de dermatofuncional, né, nessa área de fisioterapia. E vários cursos, aí vieram mais especializações, muitos cursos. Eu sou a louca dos cursos, como diz amigos meus. Elisa é a louca dos cursos. Mas é bom se aprimorar, né? É bom a gente saber que a gente tem que crescer, a gente tem que fazer network também, é uma coisa bem interessante que eu acho e recomendo. Mas vamos lá. Então,
Em 2006, eu abri a minha clínica com meu próprio nome. Estava passando, né, num bairro, no Costa Azul, que ela é no Costa Azul até hoje. Estava passando no bairro, daí eu vejo uma placa, aluga-se. E aí eu parei, anotei o telefone, liguei e foi assim, foi tudo muito mágico. Foi tudo, sabe quando o quebra-cabeça ali você vai se encaixando, tudo deu certo, tudo deu certo. Peguei a sala, reformei a sala, montei meus aparelhos, investi bastante nessa área e aí fui crescendo. Eu trabalho, quando eu montei minha clínica, na área de estética corporal e facial, mas sempre fui literalmente apaixonada pela face. A face sempre me encantou, né? Mas eu gosto também muito de corporal. Mas a face é um quê diferente, sabe? Aquele quê diferente eu tenho. Mas no transcorrer da minha carreira, né? Eu montei a clínica em 2006, mas antes disso eu já estava atendendo, né? Em salinhas e a domicílio também. Mas por volta de 2010 eu comecei a enxergar que eu estava obsoleta na minha área, eu estava sentindo falta de mais coisas, eu sabia que eu tinha potencial para aquilo. E o que eu fiz? Eu fui enxergar o mercado, fui procurar saber o que estava acontecendo por aí. Eu sempre gostei de uma agulhinha, né? Sempre gostei de cortar, assim. Meu pai é cirurgião, médico cirurgião, então eu sempre tive essa afinidade no sentido de ver também a cirurgia dele, tinha essa profissão, então eu me assemelhava a isso. Mas resumindo, foi aí que a área de minimamente invasivos entrou na minha vida, mas como fisioterapeuta, a gente não podia fazer essa área de injetáveis, né? Aí eu fui procurar, então vou fazer outra faculdade. Acredite, fui fazer outra faculdade. E daí fui para fazer biomedicina. Entrei em biomedicina, eliminei algumas matérias, me formei, fiz especialização também na área de estética, biomedicina e estética, peguei o título. E mesmo assim, eu sentia que ainda faltava alguma coisinha para me complementar, para, de uma certa forma, me dar mais segurança. E acredite, mais uma vez, fui para onde? Fui para a odontologia. Ainda não me formei, vou me formar esse ano, em 2022, dezembro de 2022 estarei formada com meu CRO, muito feliz. E vou agregar muito dentro desta área que eu já atuo, né? Que é a área de harmonização facial e corporal, essa área de minimamente invasivos, né? Atuo também na área ainda de fisioterapia dermatofuncional, mas essa área de minimamente invasivos me interesso bastante. E nessa área de odontologia, depois de formada, eu vou analisar, né, e ver o que vai ser de interessante para mim atuar. E a odontologia também vem somar porque o dentista, né, essa parte, a gente entende, a gente estuda muito essa parte da anatomia facial. E que eu preciso muito da anatomia facial, porque a anatomia corporal eu também sei muito, né, por conta da fisioterapia, da biomedicina. Mas como eu sempre fui muito apaixonada pela face, eu acho que eu chego no topo da minha carreira sendo dentista, né? Mas para finalizar sobre a minha história, nesses 16 anos, muitas pessoas queridas, muito conhecimento, sempre busquei muito o aprendizado, me aperfeiçoar para trazer o que tem de melhor no mercado para o meu cliente, ressaltar a beleza que tem dentro de cada um, é o meu propósito, sem exageros, né, sem tantas modificações que a gente vê hoje aí no mercado, tantas desarmonizações faciais, né, e corporais também. Então é a gente somente ressaltar, é a gente dar aquele toque de embelezamento e diminuir os pontos fracos e melhorar os pontos fortes. Esse é um dos meus principais objetivos. E uma das coisas também que eu gosto muito é retardar o envelhecimento, né? Ele é inexorável, ele vai acontecendo a cada minuto. Então, se a gente puder retardar um pouquinho, curtir a vida, eu acho que isso super vale a pena. Então é isso, gente. Minha história é essa. Obviamente, resumi um pouquinho, né? Porque senão não ia caber nesse vídeo. Mas foi um prazer compartilhar aqui a minha vida com vocês. E aguarde os próximos vídeos, vão ter muitos conteúdos. Um beijo em cada um de vocês.